Seja muito bem-vindo ao canal e vamos hoje à aula de estrutura de frase com os Ws e os I o H, tá bom? Quando a gente trata de Ws, a gente está falando aqui de who, what, where, when, why, which, whose. Então, estamos falando dessas palavrinhas, tá bom? Essa aula aqui, ela vem do livro do intermediário, do material que a gente usa em sala. E é muito comum nessa. Os alunos sempre comentam, né, de estrutura de frase. Nossa, eu não sei montar frase. Nossa, eu fico muito perdido, muito perdida. Então, quebrar a frase assim em pequenas partes, vamos dizer, explicando onde cada coisa vai, ajuda muita gente a clarear e conseguir entender melhor o processo. Então, hoje a gente vai desmistificar essa questão da estrutura de frase usando os Ws e o H, que são muito utilizados. Ah, e o H, né, que eu mencionei os Ws. O H é o how, de how much, how many, enfim. Vamos então agora começar com os Ws, tá bom? A gente tem aqui perguntas com o verbo to be e nós temos perguntas aqui com outros verbos principais, tá bom? Se você já está no nível intermediário, você já sabe a diferença de verbo to be e outros verbos, demais verbos. Geralmente, no iniciante, geralmente eu escuto, nossa, eu não sei quanto que é verbo to be, quanto que é o do verbo. É simples. Quando é o verbo ser ou estar, é o verbo to be. Se não é o verbo ser ou estar, é outro verbo. Beber, comer, andar, dirigir, brincar. Enfim, tá bom? Então, o verbo to be é somente ser ou estar. Então, as perguntas que começam com o verbo to be vem antes do sujeito, tá bom? A gente não adiciona auxiliar aqui, porque o foco é o verbo to be. Então, não tem auxiliar, ele vem antes do sujeito e nós adicionamos aqui, tá bom? Como assim? Olha, vamos olhar as frases. Where did you meet? Tem verbo to be aqui? Não. Aqui? Tem verbo to be aqui ou não? Não. Nós temos o auxiliar did. Nós não estamos falando de auxiliar, nós estamos falando de verbo to be. Are you married? Opa! Apareceu aqui o verbo to be. Então, venho aqui. Ele tem algum W antes? Tem algum H? Não. Então, eu não tenho question word aqui. Aí, eu já entro com o verbo to be, sujeito, complemento. Are you married? Ué, teacher, deixei em branco aqui? Sim. Se você não tem nenhum W ou nenhum H, a sua pergunta, quando a gente está tratando de verbo to be, ela vai começar com o verbo to be. Are you married? Are you single? Are you his mother? Are you his father? Começa com o verbo to be. Agora, quando eu tenho um W, na estrutura da minha frase é um W antes do verbo to be, tá bom? Então, por exemplo, vou dar um minutinho aí para você, dá uma olhada nas frases. Qual que entraria aqui nesse W? Um minutinho. Why were you late? Lembrando que were é o passado do verbo to be. Are you é presente. Were you é passado. Então, why were you late? Por que você estava atrasado? Por quê? Então, um W questionando why, verbo to be no passado, sujeito, complemento. Why were you late? E aqui por último, que não tem nenhuma diquinha. Qual que entra aqui? Um minutinho. Então, já usamos o Are you married? Já usamos Why were you late? E qual que vem por último? Is she your sister? Is she your sister? Agora, como que eu preencho aqui? Como que eu vou fazer? Tem algum W? Tem um H? Não. Verbo to be, is. Sujeito, ela. Is she? Complemento. Is she your sister? Is he your dad? Is he your teacher? Ok? Então, é assim que a gente vai montar com o verbo to be. Agora, quando a gente tem outros verbos, o negócio pega um pouquinho, tá? A gente vai pegar o auxiliar, que pega, né? Só que
É o auxiliar, não, a gente troca, não é que pega, a gente troca. A gente pega o que era antes verbo to be, a gente vai trocar pelo auxiliar. Como assim? A gente vai pegar aqui que vinha o verbo to be, não vai ser verbo to be mais, e vai ser o auxiliar antes do sujeito, tá? Então, por exemplo, vamos olhar as frases que sobraram e vamos encaixá-las aqui embaixo. Então, eu tenho aqui uma question word. Eu tenho aqui um W. Where? Where did you meet? O que é o did? O did, ele é um auxiliar, só que ele está no passado. Lembra do do presente? Do you speak English? Do you like chocolate? O did é um no passado. Então, where did, sujeito, you, aí eu tenho o verbo meet, para depois ter o complemento. Então, essa é a estrutura. Ws ou H, se tiver, auxiliar, sujeito, verbo, complemento. Então, na opção de baixo, a gente tem aqui a colinha no at this party. Então, nós sabemos, esse aqui já foi, nós sabemos então que é esse. Who, quem, um W. Auxiliar, do. Lembra que o did é o do passado, agora a gente já está tratando de presente. Who, do. Sujeito, you. Verbo, conhece, conhecer. Quem você conhece nessa festa? Who do you know at this party? Aqui na última opção eu não tenho um W, então ela fica em branco. Começo já com o auxiliar. Do you, verbo principal like, gostar. Do you like the music? Do you like the music? Quando a gente faz com o professor, olhando assim, bonitinho, parece super, hiper, mega fácil. Porém, quando o aluno ele tá sozinho ali, ele precisa bolar a frase, tende a aparecer algumas poucas dificuldades, vamos dizer assim. Não é também fim de mundo, né, gente? Se você já chegou no intermediário, você já tá com uma base sólida. Então, muita coisa você já tá acostumado com a estrutura de frase desde lá do iniciante, tá bom? Então, lembrando aqui, se você tem os Ws ou o H, você começa a frase com os Ws ou o H. Se você não tem a sua frase começar com o verbo to be, você inicia com o verbo to be antes do sujeito. E se você tem um auxiliar, você tem auxiliar, sujeito, verbo principal, tá bom? E aí o que vem depois, todo o complemento. Lembrando que vale ressaltar, se a gente está tratando de presente, tá? Se a gente está tratando de presente, a gente está tratando de do ou does para he, she, it. Independente de he, she, it, o verbo permanece o mesmo, tá? Vamos dizer que aqui fosse vamos mudar. Vamos dizer que essa frase eu faria com um she ou um he, tanto faz. Does he know? Does he know? Então, meu verbo continua o mesmo. É muito comum ver o pessoal colocando S. Does he knows? Does she lives? Does he eats? Não tem essa aqui, tá bom? E lembrando que no passado, aí, independente do sujeito, eu, tu, ele, nós, vós, ele, né? I, you, we, eat, they, o verbo sempre fica na forma original, tá? Ele não vai para o passado. Então, did you ate? Did you went? Did you cooked? Did you met? Não é met. Repara aqui que é meet, tá? Então, se eu tenho auxiliar, meu verbo não vai para o passado. E se eu tenho no presente o meu auxiliar does para he, she, it, o meu verbo eu não acrescento S. Vale ressaltar, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, coloca aqui nos comentários. Consegue bolar a frase pensando nessa estrutura sem um guia, uma ajuda, uma intervenção do professor? Consegue bolar uma frase e colocar aqui nos comentários para mim? Diz para mim, eu corrijo e ajudo você se tiver alguma dúvida. Thank you so much for watching. See you next video.